Então vamos lá, vamos começar analisando o rosto do Vini Júnior. Primeiramente pelos pontos positivos. Primeiro ponto positivo que eu vejo aqui é que ele tem uma mandíbula bem larga em comparação com a maçã do rosto dele. Não sei exato, mas provavelmente é mais de 87% por aí. Então ele tem uma mandíbula razoavelmente larga, tá num bom tamanho. Sobrancelha bem escura, falta ser mais densa, aqui no meio principalmente. Sobrancelha dele poderia crescer mais até aqui, mais ou menos. Ah, pronto. Um lado cresceu melhor do que o outro. Poderia encher mais essa área aqui, tirar essas cicatrizes que ele deve fazer no barbeiro, provavelmente, e deixar a sobrancelha mais cheia. Coisa simples, ele pode fazer isso com óleo de rícino. Tu compra aí literalmente por 15 conto. Tu passa 2 meses toda noite na sua sobrancelha e o resultado é muito bom. A sobrancelha fica bem cheia. O ângulo frontal da mandíbula dele é decente. Não é o melhor de todos, né? Falta um queixo um pouco mais quadrado aqui no Vini Júnior. O queixo dele é bem arredondado. Esse daqui é um dos maiores pontos fracos dele, com certeza. É o queixo arredondado. A mandíbula dele em si é ok em largura, mas o queixo arredondado não valoriza muito a aparência dele. Vamos lá, os lábios dele são bem cheios. Só que aqui a gente chega o maior problema no rosto do Vinícius Júnior, com certeza. O nariz dele tem praticamente a mesma largura do lábio, né? Quase 1 para 1. Geralmente, quase do mesmo tamanho. E isso daqui não é nada bom para a aparência dele. O nariz dele devia ser bem mais fino do que isso. Não precisa ser tão mais fino, tá um pouco mais. Tipo, não, assim também não, né? Mas aqui, se fosse assim mais ou menos, já seria muito bom. E melhoraria bastante a aparência dele. Vamos lá, a área dos olhos. A área dos olhos dele, no geral, é bem boa, tá? Apesar dele ter uma inclinação negativa, a gente vê que o olho dele é. Pera aí, o olho dele é um pouco levemente caído, mas quase nada. É praticamente neutro. Não é tão caído assim. Quase não tem relevância isso daqui, mas é algo a se dizer. A distância da sobrancelha pro olho é bem boa. A sobrancelha dele é relativamente baixa. Isso daqui é bom, mais um ponto positivo pro Vini. Os olhos dele são bem compactos no geral. Não tem exposição de esclera nem nada. Bem saudável. Pálpebra superior aparece bem pouco, quase nada. E a pálpebra inferior é bem saudável. No geral, o olho dele é muito bom. O único ponto, assim, mais negativo que a gente pode ver é o espaçamento. O olho dele é levemente separado. Mais separado do que o ideal. Essas linhas estão péssimas, mas dá pra ver que a parte do meio é consideravelmente maior do que o tamanho dos olhos. Isso daí é outra coisa que prejudica um pouco a aparência dele. Vamos lá, outras coisas menores. A orelha dele é um pouco pra fora, mas isso daqui quase não tem relevância. Ele tem ruga. Tive aqui, ó, marca de expressão aqui. Aqui também, ó. E ele é novo, né? O Vini Júnior tem o quê? 22, 24 anos, 25, por aí? Não devia ter ruga, né? Outra coisa, cabelo, ele poderia deixar crescer aqui do lado. Nunca é demais, cara. Deixar o cabelo crescer é sempre uma boa opção. Não existe um mundo onde o cabelo raspado do lado fique melhor do que um cabelo mais crescido. Ele também poderia fazer uma franja, porque os terços do rosto dele são bem desequilibrados, pra falar a verdade. A testa dele, não é que a testa dele é grande, porque não é. Mas é o meio da cara dele que é muito compacto. A mandíbula dele é mais ou menos 41%, que é dominante, mas tá maior do que o ideal. O ideal é 36 pra mandíbula, mais ou menos 32 aqui e 33 aqui. É mais ou menos por aí. A mandíbula dele é 41, o meio da cara dele é praticamente 26, 25 e pouco, mais ou menos. E a testa dele é tipo 30 e 34, 35, eu não lembro. Eu fiz esse cálculo hoje mais cedo e eu acabei apagando do bloco de notas, mas é por aí. Então os terços do rosto dele são, de certa forma, desequilibrados. Isso porque o meio do rosto dele é bem compacto. Isso não é ruim, tá? O terço médio do rosto ser compacto, na verdade, é bom para quem é homem. Mas ele poderia esconder essa testa, utilizando uma franja, talvez cacheando o cabelo dele e deixando cair aqui na testa. Melhoraria bastante a aparência dele. Enfim, as maçãs do rosto dele são relativamente altas. Não são ruins, não. Bom, análise facial do Vini Júnior de frente, terminado. Agora vamos pro perfil, né? E perdão aí pela péssima foto, cara. Eu simplesmente não consegui achar fotos boas
do Vini Júnior de lado, né, de side profile. Em todas ele tá com a boquinha aberta. E infelizmente vai ser isso daí, cara. A gente vai ter que fazer análise com o Vini Júnior de boca aberta, infelizmente. Mas pontos negativos. Primeiramente, pontos negativos do side profile do Vini Júnior. Mandíbula e queixo, com certeza. Mandíbula dele é muito crescida para baixo, ao invés de crescer para frente. O ideal seria mais ou menos assim, ó. Esse osso aqui um pouco maior, crescer para frente, ao invés de crescer para baixo, igual é a situação da mandíbula do Vini, ó. Como que cresceu para baixo. Outra coisa, papada. Tem muita papada, cara. Eu não sei se isso é genético do Vini Júnior. Deve ser, cara, porque ele é um atleta. O percentual de gordura dele com certeza é baixo. Para baixo de 13%, sem dúvida. Mas mesmo assim ele tem papada, né? Ele não tem definição abaixo da mandíbula. E o queixo dele também é retraído. Tá com a cabeça inclinada, né? Não dá pra ver bem. Mas com certeza é retraído o queixo dele. Meio que dá pra ver que o lábio dele tá na frente do queixo. Também é bem arredondado. O queixo dele cresceu meio que pra baixo, ao invés de crescer pra frente. Igual a mandíbula também. Aqui por outro ângulo, dá pra ver bem. Ó. Mandíbula cresceu pra baixo. Queixo retraído. Vamos ver se eu consigo fazer um ângulo bom. Aqui ele tá com a cabeça inclinada nas duas fotos. Só se a gente inclinar o ângulo um pouco, dá pra ver que ele é retraído sim. Mas vamos dar o devido destaque para a área dos olhos do Vini, que de lado é muito boa, tá? Ele tem a glabela bem proeminente aqui, bem masculina. Os olhos dele são bem encaixados na estrutura óssea dele, no crânio dele. E parabéns pro Vini Júnior. Os olhos dele são realmente muito bons de lado. O problema realmente tá aqui na mandíbula. E ele pode resolver isso tranquilamente, cara. Enfim, vamos pro veredito final. Qual que é a nota final da aparência do Vinícius Júnior? Ele é abaixo, é acima da média, ele é bonito, é feio? Enfim, eu dou uma nota pro Vinícius Júnior de 4.5, levemente abaixo da média, tá? Se você não sabe como é que funciona o sistema de ranqueamento, o Vinícius Júnior tá aqui no meio, entre o nota 4 e o nota 5. Então veja bem, o Vinícius Júnior tá abaixo dessas pessoas aqui, ele é um pouco mais feio que essas pessoas aqui, ele com certeza é mais bonito que essas pessoas aqui. Eu inclusive colocaria ele mais próximo de 5 do que de 4. Lá ele. Então talvez um 4.6 ou 4.5.5, né? Assim, alguns detalhes que o Vini Júnior melhorar na aparência dele, ele pode tranquilamente ir para nota 6. Se ele corrigir o nariz, corrigir a mandíbula, corrigir o queixo, que são os 3 principais fatores que prejudicam a aparência dele, né? Nariz, queixo e mandíbula de lado, né? Que a mandíbula dele cresceu para baixo ao invés de crescer para frente, assim mais ou menos, tá torto, mas você me entendeu? Então vamos lá falar o que eu indico pro Vinícius Júnior, né? Eu não sei se... Não, com certeza ele não vai ver esse vídeo, né? Óbvio que não. Mas o que eu indicaria pro Vinícius Júnior para melhorar a aparência dele? Primeiramente, óleo de rícino na sobrancelha é a coisa mais simples do mundo. 15 conto, tu compra um óleo de rícino, passa por 2 meses e sua sobrancelha fica cheia. O que mais? Sei lá, acho que cuidar um pouco mais da pele, ele tem ruga. Eu não sei se o Vini Júnior faz skincare. Talvez faça, ou talvez não. Se não fizer, é melhor fazer, né? Porque ele tem um pouco de ruga, mesmo sendo jovem, né? 25 anos, 24 anos. O que mais? Mudar o corte de cabelo. Se eu fosse ele, eu deixaria uma franja na região da testa e deixaria crescer um pouco mais aqui do lado. E bom, são esses os conselhos mais simples. Agora partindo para um nível um pouco mais complexo da coisa, para resolver o nariz. É muito simples, rinoplastia, não tem o que fazer. O Vinícius Júnior tem dinheiro de sobra. Não vai ser nada desagradável pagar um procedimento desse no nariz. Cara, com certeza melhoraria bastante. Eu peguei outra foto dele aqui como exemplo. Vamos fazer uma edição simples. Se a gente afinasse um pouquinho mais o nariz dele, já ficaria bem decente. Não tá a melhor edição do mundo, mas é só para vocês terem uma noção. O nariz dele continua mais grosso, mas tá mais fino dessa vez. Agora, para corrigir a mandíbula, corrigir o queixo dele, cara, tem várias opções. Ele pode simplesmente fazer preenchimento, que é o mais barato, mas só que não é permanente. Ele também pode fazer implantes na região da mandíbula, para deixar mais definido e maior. Vamos ver como é que... Papada, a gente pode diminuir a papada dele, aumentar um pouquinho o queixo, aumentar o ângulo aqui da mandíbula, deixar no geral um pouquinho mais quadrado o rosto dele de lado, já melhoraria bastante.
E com a rinoplastia ele poderia deixar o nariz um pouco mais reto, raspar um pouquinho aqui em cima, e já ficaria melhor do que tá hoje. Edição aqui que eu tô fazendo, ignore, tá bem ruim. É só um exemplinho. Não ficaria desse jeito na vida real, muito provavelmente. Mas é só um exemplo do que ele poderia fazer. Então, implante no queixo, harmonização facial, totalmente possível. Ortognática, né? Só que esse é o jeito mais invasivo, mais caro. O que mais que ele poderia fazer? Se ele tivesse muito disposto a ficar mais bonito mesmo, ficar bonitão, alguma coisa nos olhos, uma cirurgia aqui nos olhos para deixar o olho dele mais alto. O olho dele é levemente negativo, né? Um pouquinho caído. Se ele tivesse realmente essa disposição, ele poderia fazer uma cirurgia e aumentar o olho dele, deixar um pouco mais alto o ângulo, deixar positivo. Mas enfim, a gente pode estimar aí um valor pro Vinícius Júnior ficar bonitão. Cara, de no máximo 100 mil reais. 100 mil reais o Vinícius Júnior consegue ficar bonito tranquilamente. Com cirurgias aí. Claro, rinoplastia, implante, nos olhos talvez, no queixo. Isso chutando alto, tá? Provavelmente daria bem menos do que isso daqui. Mas no valor mais alto possível, ficaria aí mais ou menos 100k pro Vinícius Júnior sair de um nota 4.5 para um nota 6. Então ele poderia chegar mais ou menos no nível desses caras aqui. Nota 7 eu já acho um pouco mais irrealista, tá? Acho que o Vini Júnior não conseguiria chegar em um nota 7, mas nota 6 totalmente possível pro Vini Júnior chegar. Enfim, agora eu vou fazer a edição aqui do Vini Júnior, vou mexer aqui nos filtros, tal, dar uma distorcida no rosto dele, colocar numas IAs para mudar o corte de cabelo, mudar a textura da pele. Vou cortar o vídeo e já volto para mostrar para vocês o resultado final. E bom, ficou assim o resultado final do Vinícius Júnior na aparência dele. Eu usei essa foto aqui do Vini Júnior, inclusive, é uma foto boa dele. Ó, depois, antes. Depois, antes. Depois, antes. O que eu fiz aqui, cara? Eu dei uma distorcida no rosto dele, usando aquele filtro lá. Aumentei um pouco o ângulo da mandíbula dele, deixei mais quadrado. Agora a mandíbula dele tá no formato de trapézio, que é o formato mais ideal, considerado mais atraente, ó. Não tá 100% reto também, até porque a edição, não sou um mestre da edição ainda. Melhora a condição da mandíbula dele. Trapézio. Queixo também quadrado, né? O queixo dele era arredondado, a gente pode ver. O formato da mandíbula dele no geral era bem arredondado. Agora ficou mais quadrado nessa edição. Os olhos eu também mudei. Eu dei uma levantadinha aqui nessa parte dos olhos dele. Era um pouquinho mais caído, ó. Eu levantei um pouco. Foda que esse zoom tá complicado, cara. Ó. Também mudei o cabelo. Vinícius Júnior cacheou o cabelo, deixou crescer. Deixou crescer um pouco mais. Fez a franja aqui na testa. Agora tá mais equilibrado o rosto dele, os terços do rosto dele. Ó, a mandíbula dele ficou mais dominante. Deu uma escondida na testa. E melhorou muito no geral o ar. O que mais que eu fiz? Mudei um pouco mais a maçã do rosto. Deixei um pouco mais proeminente. Pouca coisa. O nariz, claro, olha a diferença. A proporção do nariz agora. O lábio tá exatamente igual antes. Mas olha a diferença. A gente faz as linhas aqui bonitinho. Tá exatamente certo. Mas ó, como é que era antes? Quase 1 para 1. O nariz dele era quase 1 para 1 com o lábio. Agora a gente deu uma afinada no nariz dele. Nada demais, tá? O nariz dele não tá nariz de branco, né? Igual o pessoal gosta de falar na internet. Nariz fino é coisa de branco. Mas o nariz dele foi levemente afinado só. Pra manter o traço. E por fim a sobrancelha, né? Ele passou o óleo de rícino bonitinho. E a sobrancelha dele cresceu do melhor jeito possível. Enfim, aqui o Vinícius Júnior é tranquilamente um nota 6. Até um nota 6,5, talvez. Onde será que o Vini Júnior se encaixa, cara? Eu acho que ele é mais bonito que esses caras aqui, mano. Eu daria um 6,3 pro Vini Júnior. Muito acima da média. Já tá nos 20% homens mais bonitos da sociedade. Não tá aqui, mas já tá melhor do que 6 no geral. Enfim, se você gostou da transformação do Vini Júnior, deixe nos comentários a sua sugestão pro próximo episódio dessa série, que eu vou trazer aqui pro canal, de melhorando a aparência de famosos, de qualquer pessoa, deixe aí nos comentários. E se você quiser apoiar o canal e ganhar uma análise facial completa do seu rosto, junto com um guia completo para você melhorar a sua aparência, clique no link da descrição ou no comentário fixado para agendar a sua análise facial. Eu vou fazer de um jeito muito mais detalhado pro seu rosto do que eu fiz aqui nesse vídeo.
e vou te entregar tudo bonitinho da maneira mais completa possível. Então cheque o link da descrição e do comentário fixado, garanta a sua análise facial e esse foi o vídeo, até a próxima.